Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. No mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, a gente tem dois supervisores, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O Banco Central ele é responsável principalmente pelo mercado de moeda, de crédito e de câmbio, enquanto que a CVM ela vai se ocupar aqui com o mercado de capitais. E a gente sabe que quando a gente fala de órgãos que são supervisores, a gente sabe que eles vão ser responsáveis principalmente no sentido de fiscalizar, de supervisionar se as instituições que operam aqui com a intermediação financeira e prestação de serviço dentro desses mercados, se elas estão seguindo aquelas regras que foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas a gente vai ver que existem algumas diferenças aqui entre o Banco Central e a CVM, principalmente no tocante que o Banco Central, além de fazer essa fiscalização e supervisão, ele também é responsável por executar políticas econômicas que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E a CVM, por outro lado, além de supervisionar o mercado de capitais, ela também vai regulamentar, ela também vai disciplinar esse mercado aqui. Ela tem uma função que é um pouquinho mais ampla que o Banco Central, certo? Então, vamos entender aí, primeiro estudando aqui o Banco Central do Brasil. Antes, um contexto histórico aqui dos bancos centrais, em contexto geral, tá? Não apenas aqui do Banco Central do Brasil. Quando eu falo de bancos centrais, eu tenho instituições que desempenham um papel relevante na economia de um país. São a eles confiados o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito na economia, assegurando o poder de compra da moeda nacional, né, estabilização da moeda, controle da inflação. Geralmente eles desempenham as seguintes funções, tá? Então, os bancos centrais, eles podem ser chamados de banco do governo, banco dos bancos, executor da política monetária ou ainda supervisor do sistema financeiro nacional. Tá? Então, quando eu falo que ele é um banco do governo, é porque os bancos centrais são responsáveis por ser depositário das reservas internacionais do governo. Tá? Então, se o governo tem, por exemplo, moeda estrangeira, né, tem dólares, esses dólares eles vão ter que ficar depositados em algum lugar. E aonde que vai ficar? Vai ficar depositado nos bancos centrais. Além disso, tá? Ele pode ser considerado banco dos bancos porque os bancos centrais eles oferecem empréstimos para as instituições financeiras, tá? Então, a gente chama isso, né, de um empréstimo de última instância, porque eu vou ter o Banco Central aqui e ele vai fornecer dinheiro a uma instituição financeira. Por que que ele vai fazer isso? Primeiro, porque é uma das maneiras de ele executar a política monetária, né? Porque ele vai estar regulando a quantidade de moeda na economia. Para o lado da instituição financeira, né, talvez ela tenha que solicitar dinheiro emprestado porque ela está com alguma dificuldade em caixa. Talvez ela não tenha dinheiro suficiente para honrar suas obrigações. Uma opção que ela tem, essa instituição financeira aqui, é de solicitar dinheiro emprestado com outra instituição financeira, né? Ela pode fazer isso, pode, mas pode chegar em um determinado ponto, né, que as outras instituições financeiras também não deem dinheiro. E aí ela vai ter que recorrer, em última instância, ao Banco Central do Brasil. E aí ele vai emprestar esse dinheiro para ela, tá? Então, banco dos bancos, porque ele oferece esse empréstimo às instituições financeiras. Executor da política monetária, porque o Banco Central ele implementa medidas para o controle de moeda na economia. Ele vai executar a política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ele também é considerado supervisor do sistema financeiro, porque ele supervisiona e fiscaliza as instituições financeiras do SFN, né? Então ele faz a fiscalização das instituições aqui que atuam no mercado de moeda, de crédito e de câmbio. Bom, falando agora especificamente aqui sobre o Banco Central do Brasil. Ele é uma autarquia de natureza especial,
Então, ele é uma autarquia, tá? Qualquer outro tipo de forma aqui estaria errado. Ele não é uma empresa, ele não é uma fundação, ele não é uma sociedade de economia mista. O Banco Central, ele é uma autarquia e de natureza especial. Isso porque ele tem alguns poderes, né, para que ele consiga cumprir com as suas funções. Ele é também caracterizado pela ausência de vinculação ao ministério. Então, o Banco Central, ele não tem vinculação a nenhum ministério hoje em dia. De tutela, ausência de vinculação de tutela ou ainda de subordinação hierárquica e caracterizado também pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, e também pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade de seus mandatos, tá? Então, em resumo, o Banco Central, ele é uma autarquia especial, ele tem autonomia e os seus membros, aquelas pessoas que fazem parte do Banco Central, eles têm estabilidade em seus mandatos. A gente já vai falar sobre isso, tá? A sede do Banco Central é em Brasília. E o objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade dos preços. E quando eu falo de estabilidade dos preços, eu estou falando do controle de inflação. Como que o Banco Central vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da execução da política monetária. E, nesse sentido, né, é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Além do objetivo fundamental, também são objetivos do Banco Central. Ele vai zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Ele vai suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e vai fomentar o pleno emprego. Tá? Quando eu digo aqui zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, vocês têm que ter cuidado para não confundir. Porque se eu estiver falando zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, eu estou me referindo a uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema como um todo é a atribuição do Banco Central. Lembrem para não confundir esses verbos, porque aqui é um daqueles casos em que a gente tem o mesmo verbo para dois órgãos diferentes, apesar de que a função aqui é diferente. Ele também vai suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, tá? Então, aquela ideia de crescimento econômico, o Banco Central vai atuar no sentido de suavizar, né, para que a gente não tenha períodos onde a gente está com crescimento muito bom e outros onde a gente está com recessão econômica, por exemplo. Ele vai fomentar o pleno emprego, né, que não significa que todas as pessoas vão estar empregadas, mas o Banco Central ele vai atuar no sentido de manter o máximo de pessoas em seus empregos. Política monetária, tá? Aqui a gente já tem uma ideia. As metas de política monetária, elas são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e compete privativamente ao Banco Central conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação, que é até que ponto o Banco Central ele pode deixar a inflação ir sem que ele descumpra essa meta. E o Banco Central ele deve alcançar. Então, se a meta ela for de 4% de inflação e a gente ter um intervalo aqui de 1% para mais e 1% para menos, isso significa que o intervalo ele vai de 3% até 5%. E dentro desse intervalo aqui, se a inflação durante o período de vigência aqui da meta ficar dentro desse intervalo aqui, significa que o Banco Central cumpriu com a função dele de alcançar essa meta. Mas quem é que definiu a meta? Conselho Monetário Nacional. E caso ele não cumpra essa meta, se ao final do período aqui a inflação ela foi de 7%, está fora do intervalo, né? Bom, se a inflação exceder o teto, e quando eu falo teto, não é o centro da meta. O teto, né, é o que a gente considera o centro mais o intervalo. Então, o teto aqui seria 5%. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central ele deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, mediante uma carta aberta que é dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. O presidente do Banco Central elabora essa carta que é aberta para que todas as pessoas consigam ver, aonde ele explica o que aconteceu, que ele não conseguiu entregar uma inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Essa carta ela é dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda. Tá? Então ele vai falar que aconteceu alguma crise, que eventualmente a gente teve menos, não sei, a gente teve um aquecimento do consumo interno, algo nesse sentido ele vai ter que explicar então por que ele não conseguiu entregar essa inflação dentro da meta.
Bom, o Banco Central ele é formado por membros, tá? Quantos membros? Bom, a gente tem uma diretoria colegiada de 9 membros. E um desses 9 membros é o presidente. Cada um dos membros aqui eles são responsáveis por uma diretoria específica, tá? Então a gente tem a presidência, a diretoria de administração, assuntos, fiscalização. A gente não precisa saber todas as diretorias aqui, mas é importante que a gente saiba então que dentro aqui do Banco Central a gente tem diferentes diretorias e cada um dos membros da diretoria colegiada são responsáveis por uma dessas diretorias. E daí aqui a gente vai ter diferentes funcionários também que vão compor o quadro de funcionários do Banco Central. Tá certo? Em relação a esses diretores que fazem parte da diretoria colegiada, a gente já sabe que eles têm estabilidade, tá? E o que que significa isso? Bom, vamos ver agora. Cada um dos diretores é nomeado pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos. Então, uma vez que o presidente da República nomeou um diretor do Banco Central, o mandato dele vai ser de 4 anos. E pode esse mandato ser reconduzido uma vez desde que por decisão do presidente. Todos os diretores têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Então, antes da gente ter a nomeação pelo presidente, né, antes da gente ter efetivamente o diretor do Banco Central com o seu mandato, ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Antes não, né, depois, na verdade. A gente vai ter a nomeação do presidente, depois a gente vai ter que ter a aprovação do Senado Federal, e aí sim, tá, o diretor ele vai assumir lá no Banco Central. Vai virar efetivamente um diretor. A duração, como eu coloquei, né, de 4 anos, podendo mais 4, desde que por decisão do presidente da República. Bom, o presidente do Banco Central, aqui a gente tem uma regra, tá? Para favorecer essa ideia de autonomia do Banco Central, o mandato do presidente do Banco Central não pode coincidir com o mandato do presidente da República. Por conta disso, o presidente do Banco Central ele vai iniciar o seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República, tá? Então, se a gente teve uma troca de presidência na República, esse novo presidente, ele vai ter que atuar como presidente do Banco Central que foi nomeado pelo presidente da República anterior, por pelo menos 2 anos. O novo presidente nomeado por esse novo presidente da República, é presidente para cá para lá, cuidado para eu não confundir, tá? Esse novo presidente do Banco Central, ele vai iniciar o mandato dele apenas no início do 3º ano desse presidente da República, tá? Em relação aos diretores, a cada ano de mandato do presidente da República, 2 diretores iniciam seus mandatos no primeiro dia do ano. Como é que fica tudo isso, então? Aqui eu tenho, nessa linha do tempo aqui, eu tenho o mandato do presidente da República, tá? Então, do primeiro ano até o 2º ano do mandato dele, 2 diretores vão iniciar o seu mandato. E eles vão iniciar seu mandato no dia 1º de março. Aí, do 2º ano até o 3º ano do mandato do presidente da República, eu vou ter mais 2 diretores. Aí, esses já começam o mandato deles no dia 1º de janeiro. Do 3º ano até o 4º ano do mandato, eu vou ter 2 diretores também, que vão iniciar no dia 1º de janeiro, e eu também vou ter o presidente do Banco Central, que vai iniciar no 3º ano de mandato do presidente da República, tá? Então, o que eu quis falar antes é isso. Durante esses 2 primeiros anos de mandatos aqui, do presidente da República, ele vai atuar como um presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo presidente da República anterior. Esse novo presidente da República, ele só vai ter o presidente nomeado por ele a partir do 3º ano de mandato, tá? E depois, a partir do 4º ano, até fechar, a gente tem 2 diretores que também iniciam no dia 1º de janeiro. Bom, quais são os requisitos, então, para que uma pessoa seja diretor do Banco Central? Essa pessoa ela tem que ter uma reputação ilibada, tá? Então, tem que ter lá todo um currículo onde não teve condenação, nada do tipo. Tem que ter uma notória especialização em assuntos econômicos e financeiros. Tem que conhecer do assunto, né? Porque vai estar executando política monetária. E, além disso, né, a gente tem a chamada sabatina, que é a aprovação pelo Senado Federal, tá? Bom, esses são os requisitos. Quando é que acontece a exoneração? Ou seja, quando que esses diretores podem perder o seu cargo? Lembre que eu falei que eles têm como característica a estabilidade dos seus mandatos, tá? Então, quando é que eles podem perder? Se eles ficarem doentes, né? Se eles tiverem alguma enfermidade que o impeça de
exercer o seu cargo. Se eles solicitarem, né, daqui a pouco eles querem a exoneração por conta própria. Seria eu me demitir do meu emprego. Pode. Se eles cometerem algum crime que também o impeça de exercer cargos públicos, ou ainda, esse é interessante, se comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos. Quais os objetivos? Os objetivos do Banco Central, né? Estabilidade dos preços e esses três aqui. Se, então, os diretores não estão cumprindo com os objetivos, e isso for comprovado, né, que eles estão com um desempenho que não é suficiente, eles também vão poder ser exonerados. O ponto é, os diretores do Banco Central, dado a sua autonomia, eles não podem ter a exoneração de seus cargos apenas por decisão do presidente da República. Isso que significa, então, estabilidade dos mandatos. Apenas são essas as situações onde eles perdem os cargos, ou então, né, fechou o mandato de 4 anos, aí, se o presidente da República não decidir pela recondução, aí eles vão perder o cargo. Quais são as funções aqui do Banco Central, né? O que, que o Banco Central ele vai estabelecer? Algumas a gente já tem ideia, né? Mas tem mais. Bom, emitir moeda, papel e moeda metálica é uma responsabilidade do Banco Central, né? Colocar moeda na economia. E aqui eu não estou falando de imprimir dinheiro. Quem imprime dinheiro é a Casa da Moeda. O Banco Central ele vai ser responsável por emitir moeda, que é o processo econômico de colocar dinheiro na economia. Também vai determinar os percentuais de recolhimentos de depósitos compulsórios, que é um valor que as instituições financeiras têm que manter nas contas que elas têm no Banco Central. Ele vai realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. É por isso que a gente chama ele de banco dos bancos, né? Vai emprestar dinheiro às instituições financeiras. Isso a gente chama de redesconto. Conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito, determinar, via Comitê de Política Monetária, o Copom, a meta da taxa de juros de referência para as operações de um dia, a meta da taxa Selic. Aqui a gente tem o principal instrumento de política monetária do Banco Central. Vai efetuar o controle de todas as formas de crédito e dos capitais estrangeiros, vai fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras, conceder autorização de funcionamento também a essas instituições, estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, e ele vai gerir o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros, e também o Serviço de Meio Circulante, né, que é no sentido também de possibilitar a moeda aqui na nossa economia. Em resumo, o que é que a gente tem aqui do Banco Central? E só um detalhe, né? Percebam que todos os verbos aqui, a maioria, pelo menos os verbos aqui, eles têm aquela natureza de execução. Isso porque o Banco Central, ele tem funções executivas. Tem que cuidar, tá, com as exceções. Quais exceções? Por exemplo, né, que nem eu falei aqui, um dos objetivos do Banco Central é zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Se eu falar zelar pela liquidez e solvência, aí eu estou falando de uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Bom, em resumo, Banco Central, então, a área dele, moeda, crédito, câmbio, capitais em algumas situações, tá? Não dá para dizer que ele nunca atua nesse mercado. Nível dele, supervisor, membros, diretoria colegiada de 9 membros, presidente mais 8 diretores. Ele não tem vinculação a ministério, tá? Ele tem ausência de vinculação. E as suas matérias são formalizadas por meio de portarias, resoluções BCB, né, resoluções do Banco Central, instruções normativas BCB e também por meio de resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas, que é quando o Banco Central se une com a CVM, por exemplo, para definir algum tipo de regra, algo nesse sentido. Aí a gente vai ter uma resolução conjunta. Falando agora sobre a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a gente sabe que a CVM também integra aqui o sistema financeiro como órgão supervisor. Ela é uma entidade autárquica, ou seja, ela é uma autarquia também. Está errado falar em fundação, empresa, porque ela é uma autarquia. E ela também tem um regime especial porque ela tem alguns poderes. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? Então, o Banco Central, ausência de vinculação. CVM, vinculada ao Ministério da Fazenda. E é responsável pela regulação, sim, regulação e fiscalização do mercado de capitais aqui no Brasil, tá? Então,
ela é responsável sim, não só por fazer a fiscalização, mas também como regular esse mercado. Ela tem uma função que é mais ampla do que a própria do Banco Central. Quando eu falo mercado de capitais, eu tenho que lembrar que é aquele mercado onde as empresas, onde as corporações, elas vão captar recursos do público. Elas podem fazer isso através de emissão de ações, de debêntures, de notas promissórias. Todos esses aqui são exemplos de valores mobiliários. Porque eles podem ficar trocando de mãos, né? Eu posso comprar uma ação e depois eu posso vender, ela vai para outra pessoa, posso comprar uma debênture e vender ela no mercado secundário. É por isso que elas são chamadas aqui de valores mobiliários. E uma característica dos valores mobiliários é que eles são ofertados publicamente, né? Ou seja, qualquer investidor pode comprar esses títulos aqui, comprar essas ações. Então, mercado de capitais, eu tenho a negociação desses valores mobiliários. Olha o nome da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela é responsável, né, de estabelecer regras para esse mercado aqui. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas ela não é subordinada. Então, não existe relação de hierarquia aqui. Ela possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa e autonomia financeira e orçamentária. Então, ela tem um capital que é dela e ela vai definir lá como é que ela vai utilizar esse capital dela. Ela tem essa autonomia. A sede da CVM, diferente do Banco Central, é no Rio de Janeiro, tá? Banco Central é em Brasília. Quem é que faz parte aqui da CVM? Ela tem uma diretoria colegiada de 5 membros, então aqui já não são 9, os quais possuem estabilidade, a gente tem estabilidade também nos mandatos deles, e o mandato é de até 5 anos. E aqui a gente não tem a possibilidade de recondução, tá? Todos são nomeados pelo presidente da República. A gente tem a nomeação e a gente tem depois a aprovação pelo Senado Federal. A duração do mandato é de 5 anos e a gente pode esquematizar assim, né? CVM, presidente e 4 diretores. Quais são os requisitos desses diretores? Reputação ilibada, notória especialização em assuntos econômicos e financeiros e serem aprovados pelo Senado Federal, que é a chamada sabatina. Estabilidade nos mandatos, né? Quando é que eles perdem? Em situação de renúncia, tá? Então eles pediram a exoneração, condenação judicial transitada em julgado ou também através de processo administrativo disciplinar. Para a CVM, são essas as possibilidades aqui de exoneração dos diretores. Quais são as funções aqui da CVM, portanto? Olha só, na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a gente não confunde aqui as atribuições dela com as do Banco Central ou ainda com as do Conselho Monetário Nacional, porque todas as funções elas vão ter que trazer a ideia de onde elas vão acontecer. Como assim? Olha só. Estimular a formação de poupança e seu investimento em valores imobiliários. Renan, eu fiquei em dúvida. Estimular não é um verbo do Conselho Monetário Nacional, né? Porque traz essa ideia até de execução. Verdade. Mas é do Banco Central ou é da CVM? Eu não vou confundir isso, porque se falou em mercado de valores imobiliários, é uma função da CVM. Tá? O Banco Central ele não atua nesse mercado, apenas em raras ocasiões, mas não para estimular a formação de poupança. Ainda, zelar. Renan, zelar. Eu uso para o Conselho Monetário Nacional e eu uso também para o Banco Central. Mas olha só, zelar pelo funcionamento eficiente e regular do mercado de capitais. O mercado de valores imobiliários também é chamado de mercado de capitais, ou o mercado de capitais também é chamado de mercado de valores imobiliários. E o seu desenvolvimento. Então, independentemente de zelar, eu sei que se falou em mercado de valores imobiliários, mercado de capitais, é uma atribuição da CVM. Proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores do mercado contra o quê? Quem é que são os titulares, em primeiro lugar? Então, aquela pessoa que comprou uma ação, né, o agente superavitário que comprou uma ação, ele é um titular desse valor imobiliário. Não é a empresa que emitiu a ação, né? A empresa que emitiu a ação é a emitente. E a pessoa que comprou é o titular dessa ação. Então, a CVM ela atua no sentido de proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores do mercado. Contra o quê? Emissões irregulares de valores imobiliários. Tá? Então, se um valor imobiliário ele tem uma emissão que é irregular, que está fora da legislação, a CVM ela vai atuar no sentido de proteger o titular contra isso.
Atos ilegais de administradores e acionistas, controladores de companhias abertas. Então, se uma companhia aberta, que é aquela companhia que tem as suas ações negociadas em público, né, negociadas aí no mercado, se aconteceu algum ato ilegal de um administrador dessa empresa, a CVM ela vai atuar no sentido de proteger o titular dos títulos dessa empresa. O uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários. Então, se a empresa, né, por exemplo, um funcionário que trabalha numa empresa, ele tem acesso a informações importantes dessa empresa e que ainda não foram divulgadas ao público em geral. E aí ele pega essa informação que ele tem e ele vende para uma pessoa, por exemplo. Né? Ele está passando informação interna que não foi divulgada. E essa pessoa, com posse dessa informação, ela vai lá e compra um monte de ações dessa empresa, porque ela sabe que, a partir da disponibilização dessa informação ao público, essas ações vão valorizar. E aí essa pessoa que recebeu essa informação antes, ela vai se antecipar ao mercado, né? E ela vai lucrar com isso. Isso vai ser prejudicial a quem? A todas as demais pessoas que não estiveram nessa condição de igualdade, porque não tiveram acesso à informação. E nesse sentido, então, a CVM vai proteger os titulares de valores imobiliários desse tipo de situação. Ainda, a CVM ela vai ser responsável por assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e também das bolsas de mercadorias e futuros. Tá? Então, são ambientes de negociação. Quando eu falo de uma bolsa de valores, é um ambiente de negociação de valores imobiliários. Então, se eu quero comprar uma ação, eu vou comprar na bolsa de valores. Eu posso fazer isso na bolsa de valores, né? Se for uma ação que esteja negociada de forma aberta, ao público em geral. E eu vou fazer isso através da bolsa de valores. Então, se eu estou falando de bolsa de valores, eu também estou falando de mercado de capitais. Fiscalizar o cumprimento das normas relativas às atividades e serviços no âmbito, que, ó, de novo, mercado de valores imobiliários. Investigar e punir descumprimentos à regulação do mercado de valores imobiliários e assegurar o acesso do público a informações tempestivas e qualidades. Então, a CVM ela cuida do mercado de valores imobiliários. O ponto aqui que é importante a gente lembrar é que ela pode também punir aquelas empresas, aquelas instituições que não estiverem cumprindo com as regras, tá? Ela investiga e ela pune. O Banco Central também. O Banco Central ele fiscaliza e, se eventualmente for necessário, ele vai trazer também a punição. Lembra que eu falei que a CVM ela é uma autarquia em regime especial. Por que isso? Porque ela tem alguns poderes, tá? Então, ao lado das atribuições, a lei ela ofereceu à CVM os meios materiais e institucionais necessários ao cumprimento de sua missão. Quais são esses poderes? Poder normativo, através do qual a CVM ela regula a atuação de diversos agentes do mercado. E também o poder punitivo, que é através do qual, assegurado sempre o direito de ampla defesa, permite a penalização de quem descumpre as normas baixadas pelo órgão ou de quem pratica atos fraudulentos no mercado. Tá? Então a CVM ela tem o poder normativo e o poder punitivo. Através do poder punitivo, ela vai aplicar algumas penalidades, né? A exemplo de advertência, a exemplo de multa. Sempre, tá? É importante a gente saber que essas penalidades, elas vão acontecer na esfera administrativa, tá? A CVM, ela não pode punir em esfera judicial, por exemplo. Não, a atuação da CVM é na esfera administrativa. Perfeito, tá? Então, em relação às funções, a gente tem que ter esse cuidado de lembrar que a CVM, apesar de ela também regulamentar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários, as suas funções, elas sempre vão ter que trazer essa ideia ou de valores imobiliários, ou de mercado de capitais, ou então de instituições que participam do mercado de valores imobiliários, tá? A exemplo de mercado de balcão, mercado de bolsa de valores, ou ainda títulos desses valores imobiliários, né? Debêntures, ações. Aí tudo relacionado a isso, então, é a atribuição da Comissão de Valores Imobiliários. A única vez, talvez, que a gente marque o Conselho Monetário Nacional aqui seria no sentido de que o Conselho Monetário Nacional ele vai determinar alguma regra no mercado de valores imobiliários e a CVM ela vai ter que cumprir essa regra, né? Vai aparecer lá que a CVM ela tem que cumprir as regras do Conselho Monetário Nacional. Aí tudo bem, né? Mas, de maneira geral, então, falou de mercado de valores imobiliários, é a CVM. Em resumo, o que é que a gente tem, então? A área dela, mercado de capitais. Nível da CVM, supervisor. Membros, diretoria colegiada de 5 membros, presidente mais 4 diretores. A vinculação dela, ela tem, é diferente do Banco Central que não tem, tá?
A CVM ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e as suas matérias são formalizadas por meio de portarias, resoluções CVM, instruções normativas CVM e também, né, quando ela decide algo junto com outro órgão, exemplo do Banco Central, resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas, tá bom? Em relação ao Banco Central, em relação à CVM, é isso.